Boa noite. Vou comentar aqui com vocês, né? Explicar aqui o que é o Estado laico. Uma vez em 2014, eu estava conversando com uma senhora evangélica, né? E ela me falava que não ia votar em Luciana Genro, né? E o argumento dela é que Luciana Genro era favorável a essa questão do aborto, né? Ela tinha uma certa flexibilidade nessa questão do aborto, né? A não criminalização do aborto, né? E eu disse para ela, olha, se essa é a razão pela qual você não vai votar na Luciana, tem vários, você não vai votar praticamente ninguém, só restaria um outro candidato lá, né? Social-democrata, eu acho que é Levi Fidelis, né? É nesse candidato que você deveria votar, porque os outros candidatos, né, tanto do PSDB, acho que era o Alckmin naquela época, 2014, a Dilma, né, enfim, todos tinham uma visão mais flexível sobre essa questão do aborto, né? E, enfim, mas eu não sei se esse argumento sensibilizou, né? Ou seja, ela falou que não queria votar que não iria votar no Luciana Genro, porque ela era favorável à descriminalização do aborto, né? Enfim, estou citando esse exemplo porque muita gente não sabe, né? Talvez os cristãos em geral também não saibam o que significa o Estado laico. O que é o Estado laico, né? O Estado laico é a melhor forma política, né, pela qual as pessoas podem seguir sua fé, né, independentemente de qualquer religião, né, ela não seria obrigada a deixar a sua fé, né, caso o Estado, né, por exemplo, se houvesse uma lei no Brasil que não criminalizasse as mulheres que fizessem o aborto, né, isso nada impediria, nada obrigaria a que uma pessoa que é contrário a isso fosse obrigada a fazer aborto, né? O Estado laico, ele simplesmente vai garantir que tanto você, cristão, né, mesmo, por exemplo, vítima, né, já existe na nossa legislação, né, o aborto legal, né, ou seja, uma mulher foi violentada, então ela tem esse direito de abortar essa criança. Mas, se você é cristão, você não é obrigado a seguir essa lei, né? Você pode ter a criança e criá-la como seu filho, ou, enfim, ou doá-la, enfim. Mas a questão é que, muito embora exista essa lei, já que o Estado é laico, né, se o Estado, por exemplo, fosse cristão, essa lei sequer existiria, né? Ou seja, a ideia de que uma mulher vítima de uma violência sexual ela não poderia abortar. Isso se o Estado não fosse laico, se tivesse uma orientação cristã, né? Então fica essa questão aí, né? O Estado laico, ele permite que todas as pessoas, independentemente de sua orientação religiosa, sigam sua fé, né? Ninguém pode obrigar uma pessoa a ter uma orientação religiosa. Então por isso que o Estado é laico. E garante também que até pessoas que não têm religião alguma sigam, né, a sua própria orientação, né? Ninguém pode obrigar uma mulher a ter uma criança que ela, de repente, achou por bem não ter, né? Cabe a ela. Agora, se isso, na visão de alguns, vai ter consequências, né, termos religiosos, né, ou seja, que isso vai ser pecado, isso aí é uma análise que fica a critério de quem está analisando.
Você não pode pretender que uma pessoa que não acredita em Deus, por exemplo, seja obrigada a não abortar. Né? Aí realmente a gente estaria ferindo a liberdade dessa pessoa. Né? Então, o que é um Estado laico? É um Estado que garante que cada pessoa tenha a sua religião. Se você não quer fazer o aborto, você não é obrigado a fazer o aborto. Já existe a lei. Né? Uma pessoa vítima violenta ou vítima, né, de uma violência sexual, ela tem a opção, se ela quiser, né, de abortar essa criança. Isso é uma conquista democrática. A ideia aí é se essa conquista democrática poderia ser ainda mais ampliada, no sentido de que, mesmo não sendo vítima, né, de uma violência sexual e não correndo nenhum perigo de saúde, ainda assim, uma eventual mudança legislativa, a mulher poderia optar por um aborto. Né? Aí vem toda essa questão, né, do tempo que poderia ser feito. Né? Não dá para você imaginar, por exemplo, penso eu, né? Lá pelo 9º ano, a mulher acorda e fala, não quero mais ter essa criança, né? Talvez seria mais complicado, não sei. Mas, enfim, a questão do tempo aí de gravidez, né, é uma questão para se pensar aí, né. Enfim, mas de qualquer forma, né, a melhor forma de não entrar em conflito, né, com a religião dos cidadãos aí, que cada um segue a sua religião, né, seria você ter exatamente esse Estado laico. Né. Então, não é porque um candidato, né, é favorável à flexibilização do aborto, a não criminalização do aborto, né, não quer dizer que as pessoas, né, as mulheres grávidas, vão ser obrigadas a abortar porque é vítima de uma violência sexual e etc. e tal. Né. Então, o Estado laico, ele garante que cada um tenha a sua consciência aí perante a sua fé, né? Porque a gente tem que separar, né? Uma vez até o Barack Obama, né, acho que no discurso dele, ele colocou bem essa questão, que ele falava, né, no seu discurso, que ele, embora fosse cristão, né, ele, enquanto presidente, qual seria a sua postura, por exemplo, se ele passasse na rua onde ele mora, no seu condomínio ali, né, e visse alguém prestes a matar seu filho em nome de sua fé. Né? Em nome de sua fé, ele diria, eu vou sacrificar, tipo imitando, né, o Abraão, lá, o pai da fé. Né? Imagina que ele estivesse em cima do telhado, né, e prestes a sacrificar seu filho e argumentando que aquilo era um ato de fé, porque Deus havia assim determinado. Né? Aí ele coloca, o que eu faria? Eu agiria enquanto cidadão, enquanto religioso, imagina que ele também concordasse com isso enquanto cristão, e não enquanto cidadão ou presidente. Né? O que ele deveria fazer? Chamar o bombeiro, chamar a polícia, ou simplesmente se unir ali àquele ato de fé e louvá-lo, né? Por assim dizer. Né? Então é por isso que o Estado é laico. Né? Mas também tem essa questão, né, do fanatismo. Né? Seria aceitável isso, né, que seu pai, imagina, né, você acorda de manhã, de repente vê um choro de uma criança e o pai está prestes a matar o seu próprio filho em nome da fé. E aí? O Estado laico deveria aceitar isso como legal? Né? Até que ponto eu poderia fundar uma religião ou adotar uma crença, milhões de pessoas seguissem essa crença e aí fizessem coisas contrárias à lei, né? Então realmente são questões que podem eventualmente surgir em algum momento. Né? Existe um limite para a fé humana? Né? Posso permitir, por exemplo, que um pastor, de forma desonesta, né, para além de sua fé, de forma puramente charlatã,
comece a cobrar tipo 10% do salário de todo mundo, e quem não fizer isso não vai poder entrar na sua igreja, né? Ou peça mais dinheiro, né, em nome de uma fé, né? Então fica essa questão aí para ser debatida, né? Que caminhos tomar dentro de uma democracia, né? Enfim. Importante esse vídeo é só para gente pontuar nessas questões aí, mas fica claro que o Estado laico em nenhum momento vai impedir que uma pessoa continue seguindo sua fé, independentemente de a lei, né, permitir que determinadas mulheres pratiquem o aborto em tais e tais condições, né, se isso poderia ser ampliado ou não. Então é isso.